Oi, gente, que bom estar com vocês mais uma vez, poder falar sobre o Vem Segue-me. E eu vou te contar que eu gostei muito de Gênesis 18, quando Abraão está na porta da sua tenda. As escrituras dizem que era um dia caloroso, um dia de muito calor. Certamente ele estava ali na sombra, descansando um pouco, quando ele olha e ele vê três homens em pé ao seu lado. E logo ele os reconhece como mensageiros divinos. Ele se curva diante deles, ele faz toda essa saudação, ele, ele oferece o melhor que ele tem para aqueles homens. Ele pede para trazer água para que eles lavem os seus pés. Ele pede a Sara, que estava dentro da tenda, que faça bolos de farinha. Ele pega leite, manteiga, ele pede para preparar uma vaca, ele leva esses homens a uma árvore, uma sombra, para que eles possam descansar. Ele reconhece eles como mensageiros divinos, como anjos do Senhor. E aqueles anjos, eles aparecem com um objetivo específico. Ele pergunta por Sara, pela esposa de Abraão. E nesse momento, quando Sara chega, eles dizem a Sara que ela vai ter um filho. Então vamos imaginar um pouquinho o contexto, se colocar na posição de Sara, que ansiou a vida inteira por um filho, mas esse filho nunca veio. E agora, já, idade avançada, tá lá, três anjos do Senhor. E aqueles três homens dizem: você terá um filho. Primeira reação de Sara foi rir. Ela riu de si mesma. A gente não pode encarar esse riso de Sara como falta de fé. Não, na verdade, Sara se admirou. Ela pensou: como é que isso seria possível? Eu, já na idade avançada, fora dos padrões e da época, não estou mais em período fértil. E os anjos dizem para ela: porventura haverá alguma coisa impossível para o Senhor? Então é tão interessante porque a gente pode pensar na nossa própria vida. Será que tem alguma coisa que eu desejo muito, 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 mas que às vezes eu acho que é difícil demais ou até impossível? Precisamos lembrar que para o Senhor nada é impossível. Mas, claro, nós precisamos fazer a nossa parte. Não é simplesmente pedir ao Senhor e não fazer nada. Não é simplesmente pedir ao Senhor na hora do sufoco. Eu estou desesperado, aí eu vou lá, me ajoelho e clamo ao Senhor. Mas, quando está tudo bem, eu esqueço dele. Não. Quando a gente vai para a vida de Abraão e Sara, nós vemos um exemplo fiel de fidelidade, de constância toda a vida. Eles foram obedientes ao Senhor sempre. Então nós precisamos ser obedientes para poder ver essas promessas futuras se cumprirem. Precisamos ser obedientes antes, exercer a nossa fé antes, para que o Senhor realmente nos abençoe e opere milagres na nossa vida. Nessa mesma visita, os anjos avisam a Abraão que ele, ou melhor, que Sodoma e Gomorra será destruída. Essas cidades serão destruídas. E Abraão, ele fica ali triste, né? Ele lamenta por isso. Não diferente quando a gente vê outros profetas que lamentaram, como Enoque, como Noé, profetas que foram chamados a pregar arrependimento ao povo. E quando vê que o Senhor diz: chega, basta, né? Esses profetas também lamentaram. Então, quando os anjos anunciam que Sodoma e Gomorra serão destruídas e que a iniquidade chegou a tal ponto de amadurecimento que não havia outra alternativa. Então, nesse momento, Abraão diz: mas se tiver 50 justos na cidade? E os anjos dizem: se houver 50 justos, as cidades serão poupadas por esses 50 justos. Mas Abraão não se contém. E ele continua: e se tiver 40? Pouparemos a cidade. O Senhor poupará a cidade se houver 40. Mas se tiver 30?
Mas se tiver 20, e se tiver 10 pessoas justas? E os anjos dizem: se houver em Sodoma e Gomorra 10 pessoas justas, o Senhor poupará a cidade. Olha que lindo, porque isso demonstra tanto o amor de um profeta preocupado com seu povo, como o amor imenso, incondicional, do nosso Pai Celestial por seus filhos e do nosso Salvador Jesus Cristo. Esse amor imenso, capaz de preservar cidades iníquas, se houvesse mesmo uma quantidade pequena de pessoas justas, de pessoas fiéis. Então a gente vê como ser justo, como ser fiel, como fazer a vontade do Senhor, como obedecer os mandamentos, pode mudar tudo. Nós podemos salvar, muitas vezes, as nossas cidades, por nossa influência justa. Então, aqueles anjos apareceram para Abraão e ele os reconheceu. Ele estava preparado para ouvir a sua mensagem e ele ouviu. Mas e nós? Temos anjos hoje? Sim, temos muitos. Nós temos um profeta vivo, que é como se fosse um anjo do Senhor na terra, que fala a vontade do Senhor para a nossa vida. Nós temos a primeira presidência, nós temos 12 apóstolos, nós temos revelações, temos as conferências gerais, que está se aproximando uma delas. Temos ouvido a palavra dos profetas. Mas será que temos realmente aplicado na nossa vida? Eu lembro de tantos conselhos que os profetas disseram. Nós ouvimos por tantos anos o conselho de armazenar para tempos difíceis. Nós vimos a pandemia do coronavírus, ainda estamos nela. Nós vimos os conselhos dos profetas, ouvimos o presidente Nelson dando exemplo, se vacinando, falando como médico e como profeta de Deus. Nós vimos o profeta falar sobre gratidão, sobre agradecer diariamente por nossas bênçãos, sobre demonstrar gratidão ao Senhor. Será que estamos realmente aplicando na nossa vida? Nós vimos o programa Vem Segue-me ser instituído por revelação. E na época nós nem sonhávamos que passaríamos por uma pandemia, que o nosso lar se converteria na igreja, que o ensino no lar seria tão importante. E tínhamos um profeta vivo, porque essa é uma igreja viva. E nós vimos isso acontecer. E olha que bênção foi estudarmos esse Vem Segue-me, né? Esse programa inspirado em tempos tão difíceis. Mas será que a gente está realmente ouvindo e praticando? Eu lembro que eu fui professora do Vem Segue-me e fui professora antes do curso 26. Muitas vezes eu chegava nas minhas aulas e eu perguntava: o que é que vocês acharam da designação da semana? Ou quais experiências vocês tiveram? E às vezes eu escutava silêncio. E às vezes um ou outro falava. E no decorrer da aula eu percebia que poucas pessoas tinham lido a designação. Algumas pessoas falavam, mas falavam pelo conhecimento prévio que já tinham sobre o assunto. E não exatamente porque haviam lido. Hoje eu estou na primária. E também temos o Vem Segue-me para as crianças. E muitas vezes eu estou lá escutando as aulas dos professores. E eles fazem perguntas para as crianças. E é muito fácil perceber as crianças que leem com a sua família e as crianças que não leem. Precisamos lembrar, né, que um profeta nos ensinou o Evangelho, o ensino das Escrituras, a aprendizagem, o estudo precisa começar do lar. Não é o contrário, não é da igreja para casa, mas é da casa para a igreja. Então que a gente possa realmente refletir. Por que é importante estudar as Escrituras, estudar o Vem Segue-me? Por quê? Porque os profetas têm dito, escutamos isso, virão tempos difíceis. Vai ser muito difícil sobreviver dentro do Evangelho sem a orientação do Espírito Santo. E como é que eu busco isso? É através daquelas pequenas coisas simples, oração, jejum, leitura das Escrituras, estudar o Vem Segue-me. Mas se eu não faço essas coisas, como eu vou ter inspiração
para que o impossível aconteça na minha vida? Como eu vou ter inspiração para realizar minhas metas? Ou para continuar firme no Evangelho? Esse continuar firme implica segurar a barra de ferro. Que a barra de ferro é a palavra de Deus, e que a palavra de Deus são as Escrituras, que são as Escrituras. Temos o Vem e Segue-me, que nos ajuda a entender e a nos disciplinar, a estudar as Escrituras. Mas muitas vezes nós não fazemos. Então esse vídeo, ele não tem o objetivo de substituir o seu estudo. Ele é apenas um ponto de vista, é apenas um complemento, é apenas uma impressão que o Espírito me tocou. E eu conto para vocês aquilo que ficou marcado. Que a gente possa lembrar das palavras dos profetas. É maravilhoso ter conferências gerais, nós vamos ter uma. Vamos abrir as portas da nossa casa ou das nossas capelas, vamos escutar transmissões, vamos aproveitar, vamos nos fortalecer. Mas depois que passa essa conferência, eu preciso continuar com esse desejo de querer aplicar aquilo que eu aprendi. E como é que eu aplico? Se eu relembrar. E como é que eu relembro? Lendo. É lendo a palavra dos profetas. Recentemente eu fui convidada para dar aula na minha ala, na Sociedade de Socorro, e eu dei uma aula que era a mensagem de conferência do presidente Oaks, onde ele fala sobre a importância de ter igrejas. E entre tantas coisas, uma frase que me tocou muito, né, e uma irmã inclusive enfatizou muito na aula, era que uma nação que não tem igreja, ela será amaldiçoada. Que as nações, elas são abençoadas quando nós temos igrejas. Então olha só, que profundo pensar nisso, porque a gente tem visto no mundo de hoje nações que são contra a religião, nações que pregam, né, que as igrejas não são importantes. E vimos isso e temos presenciado. A gente viu algum tempo atrás na Bolívia os missionários que precisaram ser retirados. Nós vimos isso na Venezuela também. Vimos isso em nações como Rússia, Coreia do Norte. Sistemas de governo que acham que as igrejas não são importantes. Sistemas de governo que sequer acreditam em um Deus poderoso. Temos um apóstolo do Senhor, membro da primeira presidência, nos dizendo isso. Mas às vezes entra no ouvido e sai no outro, na hora de eleger, de escolher nossos governantes. Então, gente, eu estou chamando a atenção de tudo isso porque é maravilhoso ouvir um profeta vivo. Nós temos uma citação que diz assim, eu já tenho um profeta vivo. Tudo que eu preciso agora é ouvir. É aplicar o que ele está me dizendo. Então, esse profeta, que é um anjo do Senhor na terra, está falando tudo o que nós precisamos para que a nossa vida seja uma vida melhor e abençoada. Para que a gente possa, pouco a pouco, né, melhorar o nosso caráter, melhorar as nossas debilidades e nos melhorando, se aperfeiçoando, né, buscando a Cristo, se esforçando para ser o melhor que podemos. Mas esse esforço, ele vem quando a gente sente esse desejo. E a melhor maneira de sentir esse desejo é ouvindo esses anjos e ouvindo as suas palavras. É estudando Vem e Segue-me, que tem como objetivo nos aproximar de Cristo e a nossa conversão. Esse é o objetivo. Então, que o Senhor realmente nos abençoe, para que assim como Abraão, a gente possa ter ouvidos abertos para escutar as palavras dos anjos do Senhor, para que a gente possa ter olhos abertos para reconhecer um anjo de Deus e que a gente possa realmente ser diligente, ser fiel, fazer o melhor que pudermos para sobreviver os tempos difíceis que virão, que a gente possa ter o desejo de ler as Escrituras e não só ler, ponderar sobre elas, analisar. Eu vou te contar que a gente pode ficar às vezes em um único capítulo, em um único versículo, falar tantas coisas. Nós vimos todos os profetas em tantas épocas diferentes pregar arrependimento e tantas pessoas que não ouviram, tantas pessoas que diziam, isso não é para mim, isso não é comigo. Foi assim que chegou o dilúvio,
Foi assim que chegou a destruição de Sodoma e Gomorra. Então, que o Senhor nos abençoe para que os nossos lares não sejam destruídos, para que os nossos lares se mantenham firmes e fortes, para que o nosso testemunho seja alicerçado em Cristo, na rocha, que é o nosso Salvador. E que tenhamos sempre o desejo de fazer o certo e de ouvir esses anjos e de ouvir as suas palavras. Boa semana para todo mundo e até a próxima.